Fala família, mais um vídeo no formato sentadinhos, formato banco na praça. Modo serinho, galera. Modo serinho, nós vamos explicar por que fomos expulsos. Dessa vez fomos expulsos. E pior ainda, sem aviso prévio. Totalmente do nada, sem preparo algum, sem conversa alguma. Só vão embora amanhã. E essa história nós vamos começar lá do comecinho. Como chegamos até esse novo voluntário, até o dia que tivemos que sair de lá. Começou que nós estávamos procurando oportunidade de voluntário no Rio de Janeiro. E achamos um voluntariado um pouco afastado. Ali Passa da Barra, daquele outro lado. Como que chama aquele outro lado? Lado sul, oeste, norte? Do outro lado da Zona Sul, tem nada a ver com a Zona Sul. Zona Sul é de um lado. Zona Sul, vamos estudar mais geografia. Zona Sul é de um lado, Barra da Guaratiba é do outro. Isso. Sim, nós estávamos em Barra da Guaratiba. Vimos que era próximo às praias, nós queríamos praia. Realmente não estava bom de voluntariado, nós estávamos procurando bem. Meio que nós fomos induzidos até ele. Na proposta eles falavam que era um bairro sem criminalidade. E pelo que a gente estudou, assim, procurou sobre o lugar, a gente viu que era um lugar mais tranquilo. E a gente preza muito por isso, porque lá no Rio é perigo constante. Tipo, toda hora você tá tenso. Quando a gente viu essa oportunidade, a gente, vamos lá, né? Mesmo sendo muitas horas que a gente acha. Estávamos no Rio de Janeiro, só que nós estávamos pagando o Airbnb para descansar alguns dias com algumas amigas. E nós pegamos esse voluntariado para nós estendermos o nosso tempo no Rio de Janeiro. E segundo, lá era para mídias sociais, então era a nossa área. Já seria muita vantagem. E na vaga tinha, que era para mídias sociais, 32 horas. Pouquinho acima da média. Só que como estava tudo favorável, acabou que aceitamos, aí a gente, eles dão almoço, tem uma casa assim legal, tipo, uma estrutura legal, vai dar pra criar conteúdo bom. Pelas fotos, tudo isso pelas fotos, pela proposta, tá? São muitas horas, mas como é o que a gente tem e a gente quer prolongar, bora pra cima, fazer ser da melhor forma. Mas nós nos surpreendemos com o lugar. Realmente não tinha criminalidade, conhecemos pessoas incríveis. Eu não esperava que, tipo, o voluntariado seria lá no topo de um morro, serra, montanha, enfim, lá no topo. Que o Uber não consegue chegar lá porque as ruas são inclinadinhas, assim, sabe? E mesmo assim nós fomos. Quem conhece vai ter noção de como que é. O caminho para a trilha do Telégrafo. É um ponto de referência muito conhecido no Rio de Janeiro. Quem já fez essa trilha sabe que pra você pegar, né, no começo dela, você sobe assim muito caminho íngremezinho. Acho que dá pra ter uma boa noção aí de como era a missão pra chegar lá. Pois bem, chegamos ao momento de ir, pedimos um Uber, nós estávamos até perto, que a gente passou 2 dias na casa de uns amigos nossos, que fica no Recreio, é um pouquinho antes, e aí pedimos o Uber e tal. Demorou o Uber já pra aceitar, a gente ficou, por quê, né? Como é uma área conhecida e quando o Uber logo aceita e vai. Esses olharam, aí cancelaram, aí olharam, aí cancelaram, aí a gente já ficou, oxi, por quê? Mas graças a Deus o Uber que aceitou, tinha uma conhecida que morava lá, então ele que já conhecia o caminho. Mas se fosse uma pessoa que não conhecia, se fosse eu dirigindo, a gente ficava na metade do caminho. É muito, muito íngreme, vocês não têm noção. Tipo assim, eu ficava nervosinha dentro do carro, o carro ficava assim, ó, em tempo. Meu Deus do céu, vocês têm noção, é muito íngreme, real. E aí mesmo assim o Uber me meteu, foi até quase a porta, assim, mas em dado momento ele precisa parar, porque não tem mais pra onde subir, não tem mais como subir, é impossível. Ele nos deixou e a gente foi subindo com aquelas 10 mochilas nas costas. Mesmo com difícil acesso, parecia um lugar legal, com um clima bom. Entramos no hostel, passamos da garagem, entramos no hostel lá e ficamos na área comum. E quando chegamos lá, tinha uma outra voluntária que iria iniciar
junto com nós, mesmo dia. Nos chamou, perguntou se nós éramos os novos voluntários também. Acabou que a gente ficou amigo lá, conversando, sentamos na mesa e ficamos conversando sobre tudo aquilo. E a primeira mensagem dela foi: eu não vou ficar nesse lugar. E eu já achei estranho, por quê? Ela já tinha chegado lá algumas horas antes da gente. Então ela já falou: eu não vou ficar nesse lugar, já tô decidida, não vou ficar nesse lugar. E só contava alguma outra história da vida e falava: meu Deus, olha esse lugar. E sempre assim, só que nós não tava tão brisado ainda assim no lugar. Pra mim tava tudo bem, tava legal. Ainda não tinha conhecido o quarto, ainda não tinha sido apresentado o hostel, né? Esperando o anfitrião, que não estava lá. Então a gente passou umas 2 horas, né, esperando ele. Daí ele chegou em 2 horas para poder conversar com a gente. Mas dentro dessas 2 horas nós conversamos com todo mundo. E já começamos a entender mais ou menos assim como é que estava funcionando, como é que estava andando, sabe? Quantos voluntários tem, aquela coisa toda do começo. Acabou que o anfitrião chegou. O anfitrião chegou depois de 2 horas. Ele era sueco? Belga. Ele era belga. Então já sabia bem o português, já mora na Barra da Guaratiba há mais de 10 anos. Dava para entender bem a conversa. Conversa sobre idioma dava para ser bem fluida. Chegou um pouco atrasado lá, sentou e começou a conversar com nós. Um detalhe que vocês viram que no começo eu falei que a gente viu a casa na Woodpeckers. E ele disse que a gente chegou num hostel. Isso não foi um erro. Uma não malandragem. foi dito, isso foi uma malandragem. Isso já é, tipo assim, um dos maiores problemas que vocês vão ver, entender. vão entender lá na frente. A gente chegou em um hostel, por isso que a gente não estava conseguindo achar a localização. Porque a localização mostrava uma casa, tipo, bizarra, assim. Parece essa que a gente tá, uma casa linda, com piscina, branquinha, enorme. E a gente chegou num hostel que era no meio do mato, tipo assim, coberto de mato, mata pra cima, pra baixo. Você olhava pro lado, era só mato. E o hostelzinho lá. Um detalhe, assim, antes dessa parte do anfitrião. E partindo agora para a explicação das tarefas. O que vamos fazer? Aonde vamos dormir? Acabou que entrou nessa parte, aí ele começou a entrar dizendo que o trabalho não ia ser naquele hostel. O trabalho ia ser em outro local, muito longe. E com serras, com escadaria, com... Tá, não tô reclamando disso, dá pra fazer. O trabalho iria ser 2 quilômetros, aproximadamente 2 quilômetros do hostel, onde iríamos dormir. Os quartos eram separados, femininos de um lado, masculinos do outro. Aí dá pra entender, se fosse acordado anteriormente. Mas ele também não tinha explicado nada disso. Quando nós subimos para conhecer os quartos, já tinha uma outra voluntária saindo antes do tempo. Ela aplicou para 2 meses ou 1 mês e estava saindo com 1 semana. Já achei estranho. A moça lá de baixo, que queria ser voluntária também, ela já chegou dizendo que não ia ficar. E agora tem uma menina saindo antes do tempo. A Vitória foi pro quarto dela, eu fui pro meu quarto. E depois nós descemos para continuar a conversa. E na conversa, nós perguntamos se não dava para mudar de quarto. Pelo menos ela ir pro meu, pra gente dormir junto, mesmo sendo em uma beliche. Mas daí nós iríamos ficar perto, porque nossas coisas são próximas, né? Essas coisas são desde o início juntas. Tipo, o nosso mochilão é com coisa minha e dele. Nossas coisas de higiene pessoal são as mesmas. Tudo que a gente usa é o mesmo. Então, não tem como a gente ficar em quartos separados, porque nossas coisas vão ficar tudo separadas. E não dá pra separar, assim. Outro problema dos quartos era que o quarto feminino tinham 4 beliches. E era um quartinho, gente, desse tamanho. Era uma beliche encostada numa parede, uma beliche, tipo, na frente, encostada em outra, uma beliche encostada em outra, uma beliche encostada em outra. Ficavam uma em cima da outra e não tinha espaço de você colocar uma mala, uma mochila, não tinha espaço pra nada dentro do quarto. Só entrar e ficar na beliche, impossível. Família, e pode parecer que nós somos chatos, mas nós somos chatos sim nesse quesito, porque nós saímos de casa para fazer uma troca. Nós somos uns hóspedes também, só estamos pagando de outra forma. Então nós não vamos admitir que nos tratem de qualquer jeito. Nós queremos só pelo menos o mínimo, uma caminha confortável, um pouco mais de espaço, uma casa mais harmoniosa. E isso a gente vai bater de frente sempre, porque nós não aceitamos. Se der para questionar, vai questionar. É arriscado, é perigoso, nós já entendemos todos os riscos que isso pode acontecer. Não dá. Eu não consigo aceitar menos que isso. Então, se for necessário que a gente passe 1 semana só, 2 dias, 1 dia,
10 dias. Se não tiver de acordo, se tiver quebrando regras ou se tiver abusando, nós vamos sair, independente. Isso pode ser um problema pra gente, mas não dá pra ser diferente. Infelizmente, são coisas mínimas, né? E se a gente abdica de ter o mínimo, a gente não vai ter nem respeito, que é o que muitas vezes acontece. A galera deixa de pagar uma pessoa para botar um voluntário e quer que ele trabalhe tal como um funcionário, viva em péssimas condições. Isso é inadmissível. Por que que saímos do voluntariado? Por que que fomos expulsos? Conversa com o anfitrião, ele nos falou que o trabalho seria 6 horas, né, as 6 horas acordadas lá, só que a gente precisaria se deslocar desse hostel que a gente estava para uma pousada. E aí a gente entendeu, então essa pousada deve ser das fotos que tem lá na Longe Packers. Tudo bem. E aí ele nos disse que a gente teria que se deslocar todo dia e de volta. Que né, isso não pé. seria um problema andando. Isso, o problema não era a gente ir andando, o problema era isso não ter sido acordado. Isso não está de acordo com as regras do voluntariado, principalmente não queria a priori que a gente contabilizasse esse tempo de deslocamento dentro das horas estabelecidas, que eram 6 horinhas e pouco. Porque se a gente contabilizasse, ia perder mais tempo de trabalho, sendo que a gente ia ficar, tipo, como se fossem 7 horas, 6 horas e meia. Não era o acordo, né? Dormindo no lugar que a gente faz o voluntariado, a gente estaria lá dentro, então automaticamente a gente começaria o trabalho. Estávamos lá, estava ruim, mas estava bom. Então nós continuamos a aceitar a proposta e aceitar o desafio. O que aconteceu? No primeiro dia foi acordado que chegaríamos lá às 8. No primeiro dia ele foi nos buscar de moto. E tinha nós dois. Ele foi nos buscar, me buscou, deixou lá, pegou ela e deixou lá. Então ele dá 2 trajetos todo dia, para buscar e para deixar. Eu não achei justo e falei, amor, vamos falar com ele que nós vamos andando mesmo. Não tem problema nenhum. Nós vamos andando, só vamos demorar um pouco mais. E única indagação é que eu acho que bem lógico, isso eu achei lógico, não sei se isso é lógico. Comentem aí embaixo o que é que vocês acham, se isso é lógico ou é assim que funciona, ou não sei, me ajudem a pensar. Eu achei lógico que essas horas de percurso até o trabalho, que a pousada era em outro endereço, o percurso até o trabalho seriam contabilizadas dentro das 6 horas diárias, sabe? Dentro das 6 horas. Se está marcado às 8 eu começo o deslocamento do hostel de onde eu estou dormindo até a pousada onde eu vou trabalhar. Então nós saímos lá às 9, né? Às 9 nós saímos e chegávamos lá umas 9h20, 9h25. Então só daí que nós íamos trabalhar. Não tirava uma margem, certo? E isso incomodou ele de certa forma e ele não falou nada. Ele não se comunicou dizendo que estava incomodando ele só deixou rolar durante os outros dias. Isso incomodava ele. E na minha cabeça era uma questão lógica. Não, nós só vamos deslocar aqui quando começar o nosso início de trabalho lá. Isso por ser lógico para mim e para ele talvez a lógica seria a contrária. No primeiro dia de trabalho, nós chegamos lá umas 9h25, nesse mesmo dia, no primeiro dia de trabalho. Eles não sabiam o que delegar, não sabiam o que pedir pra gente fazer. Aí nós fomos dar uma volta na pousada, eles nem tinham apresentado a pousada direito. Então a gente foi dar uma volta e isso começou a sugerir. Ah, que tal nós deixar para lavar o quarto quando estiver mais próximo dos hóspedes e vamos começar a arrumar aqui as roupas de cama que estavam guardadas lá, jogar umas coisas fora que não precisava, guardar outras, tentar reutilizar alguma coisa. Fizemos isso no primeiro dia. Detalhe, a vaga teria sido para social media. Só quando chegou lá na conversa que eles falaram que ia precisar primeiro para essas tarefas domésticas e reparo e jardinagem, tudo porque eles estavam saindo de uma obra. Isso. Eles estavam em obra, então era faxina pós-obra. Quem tem noção aí, dá um Google aí para saber o que é faxina pós-obra. Trabalho grosseiro. Nesse primeiro dia nós cuidamos dessa parte dos quartos, organizamos todo esse quartinho da bagunça. Lá tinha 2 voluntários, com nós faria 4. 2 voluntários, com nós faria 4. Dávamos conta, porque eles conseguiam nos ajudar em algumas coisinhas. Fizemos esse trabalho nesse primeiro dia, almoçamos, o trabalho terminou um pouco antes e ficou lá tudo bem tranquilo, porque ainda tinha pedreiros, tinha pintores. Então, como ficou bem tranquilo aquela parte que nós estávamos, começamos a conversar com os anfitriões para tentar entender mais, né, conhecer, porque eu acho interessante essa troca, essa mínima apresentação,
qual que é, sabe, qual que é a expectativa dos dois. Nos conhecemos, a anfitriã nos colocou na casa dela, ela pediu ajuda em um curso lá que ela estava tentando acessar, coisas pessoais de unhas, cabelo. E eu fiquei conversando com o anfitrião lá embaixo e marcamos para o outro dia, às 9 também. Aí acabou que no outro dia nós fizemos a mesma ideia. Cedo, volta tarde, limpamos, varremos outras coisas, outra parte do trabalho e fomos para casa no horário combinado. No outro dia ele pediu para nós irmos às 10, né? Isso. Mudou o horário. Pediu para irmos às 10. 8. Irmos Às 8, uma hora mais cedo. E para entender aqui como funcionava o trabalho, são trabalhados 5 dias para folgar 2. Então 5 para 2. As folgas elas podem ser intercaladas ou casadas. Isso é acordado entre os funcionários, ou entre os anfitriões e os voluntários. O que aconteceu? Trabalhamos na terça, quarta, quinta e sexta. Então, se nós trabalhamos 4 dias e eles não falaram nada, nós só vamos trabalhar mais um para folgar. Para começar uma folga obrigatória, né? Porque já passamos 5 dias e não falaram nada. Nós nos deslocamos e fomos trabalhar. Nós não ia folgar, né? Que era o 5º dia. Chegamos lá e eles falaram, não vou precisar de vocês hoje, porque hoje aqui tá bem tranquilo. Podem tirar folga. Aí eu falei, não tem como tirar folga assim. Eu preciso me programar para eu fazer o que na minha folga, o que é que eu preciso organizar, para onde ir, se eu preciso lavar roupa, o que eu preciso no mercado, o que eu preciso. Então eu preciso de um aviso prévio. Aí ele já ficou chateado porque eu não aceitei a folga. Eu não aceitei. Se acontecer isso de novo, eu não vou aceitar. E a gente já tinha perdido um tempo lá de deslocamento, né? Então, tipo, a E gente é já não ia ter um dia todo. E é uma puta estrada de deslocamento, cansativa, velho. E chegamos lá e ele falou, não vou precisar de vocês. Mas já que vocês já estão aqui, fica ali na cozinha, precisamos de alguma coisa, nós vamos pedindo. Primeiro dia que tinha hóspede na casa, porque era segunda, terça, quarta, não veio ninguém, quinta não veio ninguém, e era Uma sexta-feira de feriado. sexta-feira de feriado. Começou a chegar hóspede, então nesse dia tinha café na mesa. Não sabíamos como funcionava até então com o hóspede, porque a casa estava fechada para reforma. E perguntamos como que ia funcionar o café da manhã, porque até então eles estavam comprando só pão e queijo e café pra gente tomar café da manhã lá rapidinho quando a gente chegasse. Nesse dia tinha hóspede, então tinha outro tipo de comida. Nós chegamos, perguntamos, eles falaram que a gente ia ter que ficar dentro da cozinha, pra gente não sair pra se servir na mesa principal. E nós questionamos por quê, né, da gente não poder ir comer na mesa, a gente tinha que comer na cozinha. E aí ela falou, não, então podem comer lá fora, na área da piscina. Ok, pelo menos a gente vai comer sentado. Eu vou comer em pé? Não faz sentido. Se eu posso comer sentado? E por não falar nada, eu nunca sei se tá bom ou se tá ruim, se tá legal ou se tá ok. Então a gente só segue. Se não tá falando nada e na nossa sensatez, né, não tá ferindo a alguma norma, então a gente vai seguindo nessa ideia. Acabou a sexta-feira, fomos embora. Chegamos lá no sábado, porque também não tínhamos acordado ainda as folgas. Aí no sábado a gente chegou lá, também tinha menos coisas para fazer, porque todos os quartos estavam ocupados, mas nós ficamos lá de prontidão para ajudar no que fosse preciso. Tomamos o nosso café da manhã e ficamos esperando acontecer alguma coisa, eles nos pedirem algo. Ficamos lá sentadinhos, de prontidão, esperando alguma hora. Antes do almoço, ela me pediu para encerar um quarto, assim eu fiz, e depois a gente foi almoçar. Depois do almoço, ela me mandou mensagem pedindo para encerar a parte externa desse quarto, que eu não tinha feito, porque a priori ela tinha pedido para eu encerar o quarto. Eu fiz o quê? Encerei o quarto. E aí eu falei para ela por mensagem, olha, já deu nosso horário, estamos de saída. Vamos embora, né? Ela deu um ok, a Vitória falou, deu nosso horário, nós tínhamos que ir. Na verdade, tinha passado até alguns minutinhos a mais. E como o trajeto é longo, nós saímos ainda bem... Enfim, velho, nós passamos por muito tempo. Era pra nós ficarmos até 3, saímos de lá 3h10. E pra chegar lá no hostel, meia hora andando. Então nós tinha ficado lá por muito tempo. Só falamos isso, não, deu nosso horário, nós fazemos outro dia. Isso no sábado. A nossa folga seria domingo e segunda, folga obrigatória. Porque lembra que eu falei que os 5 dias lá nós trabalhamos sem intervalo? Então o obrigatório é ser o sexto e o sétimo dia. O que aconteceu? No domingo, na nossa primeira folga, fomos viver a folga, filho. Fomos pra praia, fomos dar um rolê na cidade. Deu umas 5 horas da tarde, simplesmente mudou
o status lá na Rua de Pécores. Sua data de saída no hostel taranã, taranã, é hoje. Hoje. No domingo, no dia na nossa primeira folga, ele alterou lá no Rua de Pécores e falou, hoje. A Vitória que viu, ela me mostrou e eu só imaginei assim, deve ter saído sem querer. Lá, sei lá, ele deve ter errado sem querer, ele vai mudar. Nem me estressei, ó. Falei nada, só falei isso e deixei. E só um detalhe, quando a gente se aplicou pra vaga, o mínimo era 1 mês. Só que por mensagem eu coloquei que a gente só iria ficar 10 dias. E ele respondeu, perfeito, me mandou hoje assim. Eu vou deixar até o print aqui pra vocês terem noção. Na mensagem eu falei, ele deve ter só errado a data que a gente vai sair. Ele deve ter alterado, mas ter alterado pra data errada. Tudo bem, eu me preocupei um pouquinho porque eu fiquei estranho. Mas assim passou. Vale lembrar também que nós estávamos amiguinhos, entrando na sala para almoçar, conversando sobre a vida pessoal, fofoquinhas, indicação de filme, música, tudo. Não tinha dado nada errado. Como eu falei anteriormente, eu não sabia que nós estávamos trabalhando errado, fazendo alguma coisa errado, fazendo alguma coisa que fugia das normas. Na nossa cabeça estava tudo faz sentido. Por oferecer uma proposta para cuidar dos voluntariados para ela, da gente morar lá, tipo, dentro da pousada mesmo, que lá tinha um quartinho, ela até nos apresentou. Nos propôs que a gente, ao voltar da nossa viagem, que eles sabiam que a gente tinha essa viagem marcada, viagem internacional para o Chile, sabiam que a gente já tinha comprado tudo. Ela propôs que a gente, quando voltasse, ficasse lá para cuidar dos voluntariados para ela. Ficasse olhando a World Packers, aceitando os voluntários, cuidando dessa parte. Eu estava bem tranquilo por causa disso. Porém, a Vitória respondeu lá no World Packers e ele falou, não, vocês vão sair daí hoje sim. Assim, bem assim, na mensagem, vocês vão só até hoje sim. E eu falei, como assim, velho? Comecei a dar um negócio na minha cabeça, porque era domingo de Semana Santa, era feriado, fim de semana, então tudo fechado, tudo com mais difícil acesso, tudo limitado. Aí eu comecei a cair na real e comecei a ficar nervoso. Eu falei, como assim? No domingo desse nós recebemos uma notícia dessa sem um aviso prévio, sem um motivo. Porque isso pode acontecer, sabe? O anfitrião pode simplesmente não gostar de nós, tal, por algum motivo, ou só não bateu, ou não precisa nem ter motivo, só não gostou e eu não quero mais. Nós entendemos que isso também pode acontecer. Porém, precisa de um aviso prévio para nós nos organizarmos, para procurar onde ir, para fazer o mínimo de humanidade possível. E sem aviso prévio, nós começamos a pensar, e agora, o que é que vamos fazer? Só que ainda era nossa primeira folga, então no mínimo nós temos que tirar as duas. Então nós tínhamos aquele dia e o outro dia, que era o dia de folga, para poder pensar e no que fazer, né? Que era a segunda de Semana Santa, ainda tudo muito limitado. E o que aconteceu? Nesse segundo dia, nós começamos a contactar o World Packers, começamos a contactar alguns amigos que moram próximo pra gente ir pra casa deles. Tentamos contatos lá da Bahia, tentamos contato lá de outros estados, pra gente, nós vamos pra onde? O que é que vai fazer? Temos tempo para voluntariar, que isso também era outro fato. Eles sabiam que nós tínhamos uma viagem comprada para o Chile no dia 29. Era mais ou menos dia 21, 22. Então nós não conseguiríamos um voluntário entre esse período de 20 a dia 29. Então, obrigatoriamente, se a gente não ficasse lá, nós teríamos que alugar alguma casa ou alugar algum hostel, alguma coisa. Então, eles sabiam de tudo isso. Isso que foi foda. Sabiam de toda a história. O que aconteceu? Contactamos o suporte da World Packers, que eles nos deu suporte por 6 dias. Alugamos um Airbnb lá no Recreio, em outro lugar do Rio de Janeiro. Alugamos um Airbnb e ficamos lá até o dia da nossa viagem para o Chile. E aqui no Airbnb, nós queríamos só entender o que aconteceu. Daí criamos uma mensagem para a anfitriã, que ficamos amigos. Oi, boa tarde, o que aconteceu? Pode nos explicar para saber o que podemos melhorar da nossa vida, não sei o que. E achamos uma covardia dela, de ela saber toda a nossa história e mesmo assim não ter tido essa empatia, sabe, para com a gente. Queria saber o que aconteceu. Mandamos uma mensagem para ela e a mensagem não chegou, filho. Por quê? Porque ela me bloqueou do WhatsApp. Certamente para ela saber que a gente ia
contatar ela primeiro, antes de contatar ele, porque nós viramos mais amiga dela. A gente trocava, assim, conversa mesmo, tipo, falava problema de vida pessoal, ela nos contou várias coisas que aconteceram na vida dela. E nós achamos uma enorme covardia, porque ela não só não foi empática de saber o nosso lado e pelo menos avisar com antecedência, como ainda foi covarde de nos bloquear para não saber nem o que a gente tinha a dizer. Isso aí foi um ponto muito foda pra nossa viagem, assim, deu um baque muito grande. Foram uns 2 dias que eu fiquei bem mal mesmo com essa situação, tentando buscar o porquê que as pessoas fazem isso, porquê que é levado a esse sentido, velho. Sei lá, eu acho que uma conversa, uma reunião, não sei, velho. Eu acho que tem outras formas de poder resolver as coisas, poder procurar alguma forma de melhorar a convivência. Enfim, são as coisas que encontramos no caminho. Assim, no caminho tá sendo bem árduo, mas tá sendo muito bom. Está nos fortalecendo muito, estamos aprendendo muitas coisas com essas eventualidades que acontecem no nosso caminho. E por esse lado tá sendo bem bom. Daí que depois de mandar essa mensagem para ela e não ter resultado pelo WhatsApp da Vitória, eu tentei pelo WhatsApp e eu fui um pouco mais direto. Por que você fez isso? Por que você foi covarde assim? Nós ficamos na rua. Fui um pouco mais dramático, porque nós já estávamos no Airbnb. Fui querer ser dramático mesmo, assim, que é pra ela sentir, véio, e não fazer isso com outras pessoas. E quando eu mandei isso, eles se revoltaram, ficaram em choque porque que a gente retrucou, porque que nós respondemos. Porque, velho, isso acontece com todos os voluntários. E os voluntários vão só aceitando. Aceita ser expulso, aceita dormir num cantinho, aceita dormir num quarto sem ventilador, aceita um café da manhã, que eu não quero nem entrar nesse assunto. O café da manhã só o pão e o café, mais nada, pão, café e manteiga, mais nada. O almoço só um arroz e proteína, mais nada. O quarto dividindo com 7 pessoas, mais nada. Um banheiro. Véi, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque isso aqui é outro assunto. Porque acaba que entendemos que tem alguns voluntários que acaba que precisando, não tem pra onde ir, tá em baixa temporada, não consegue um trabalho, então tem que aceitar qualquer coisa, porque em uma dessas é expulso, vai fazer o quê? Se não tiver um trabalho fixo, vai fazer o quê? Infelizmente acaba aceitando essas situações e acaba atropelando os seus quereres. Não achamos justos e estamos tentando procurar uma forma de poder ajudar esses amigos. Sempre que nós saímos de voluntariado, tentamos fortalecer de alguma coisa, tentamos conversar sobre um possível trabalho, um possível projeto, o que podemos fazer para ajudar o próximo. Sempre tentamos sair do voluntariado criando essa harmonia, criando essa união para todo mundo se fortalecer e todo mundo lutar pelo um negócio melhor, pela uma ideia melhor, buscar ali a essência do voluntariado, sabe? Então, troca de experiências, até porque ninguém sai de casa querendo passar perrengue, né? Todo mundo sai atrás do seu sonho, só quer viver o melhor, então não faz sentido ficar aceitando qualquer coisa. E ao sair nós fizemos foi falar tudo que realmente foi na avaliação da Worldpackers. A gente escreveu lá pontinho por pontinho sobre o que tinha acontecido, o lugar era diferente, que as condições eram tais. Isso que ela falou é a mais pura verdade. Temos que ser claros, temos que ser verdadeiros, porque isso vai ajudar nós, voluntários. Isso vai ajudar vocês, anfitriões que estão vendo esse vídeo, a chamar voluntariados que se qualifiquem nas vagas pedidas. O que eu mais vejo são os voluntários reclamando da estadia, reclamando do quarto, reclamando do café, reclamando para si, mas quando sai do voluntário, coloca que é o melhor voluntariado do mundo. Vai escrever sua experiência, melhor experiência que eu tive, melhor café da manhã do mundo, sendo que na vida não viveu isso, velho. Como que... Velho, eu não consigo entender por que mente, por que dá essa contradição. Isso não é justo pra ninguém, não é bom pra ninguém. Eu vou em um lugar que eu vejo os comentários, o café da manhã é bom, cama boa, o que eu vou pensar? Porra, lá é perfeito, vou pra lá. Quando chego lá, outra realidade. Não, velho, não faz isso, pelo amor de Deus. Facilita a nossa vida. A gente sempre olha os comentários antes de ir, só que coincidentemente essa vaga era nova.
ela tinha aparecido há pouco tempo, então ainda não tinha nenhum comentário, mas já tinha uma pessoa passado por lá. Isso também não é um bom sinal. Se passou alguém e a pessoa não fez um comentário, provavelmente é porque ela não quer falar mal. Aquela moça que encontramos lá no começo, ela não ficou, então ficou só para nós dois. Depois que mandamos a mensagem para ela pelo meu telefone, a mensagem chegou. E o que é que eles fizeram? Eles, eu acho que montaram um plano lá diabólico em vou acabar com esses meninos. Eles começaram a nos denunciar, denunciou para o Road Packers, criou um boletim de ocorrência com nós, diz que somos criminosos, diz que somos mafiosos no comentário lá, porque eles falam em outro idioma, então colocaram isso, criminais, vocês são criminais. A pergunta que eu fiz, tá, me fala o crime que cometemos e se tiver alguma prova, põe, porque se for, não é justo, pode prender. Justiça, se somos criminosos, me mostre em que fomos criminosos e se for criminoso, nos prenda. Mandei uma mensagem para eles e mandei uma mensagem também para o Road Packers. O Road Packers nos desativou. E desativados a Road Packers, filho, o negócio fica ruim para mochileiro, tá? Aí o que aconteceu? Nos próximos dias saímos de lá. Passaram-se os dias, tudo certo, a gente já estava combinado, tudo certinho pro nosso voluntariado no Chile, ansiosos. Pegamos o caminho, fomos porque a gente estava no Rio, a gente ia viajar até São Paulo pro nosso voo ser de Guarulhos pro Chile. No meio do caminho para São Paulo, a gente foi dar uma conferida na nossa página da World Packers para falar com a anfitriã que queria nos receber no Chile. E a gente se deu conta de uma coisa, nossa conta tinha se cancelado todas as nossas aplicações. Do ano todo. Do ano inteiro. E ele não estava conseguindo nem abrir a conta dele, apareceu para mim nas mensagens que todas tinham sido canceladas e as dele nem apareciam. Na mesma hora eu entrei em contato com o World Packers, perguntei o que tinha acontecido. Logo em seguida que a gente viu que tinha sido desativado da World Packers, nós já tínhamos entrado em contato com a World Packers, nós recebemos uma mensagem de um número desconhecido, mas que tinha lá, era um WhatsApp Business, que tinha lá hotel e pousada, mas era um número de outro estado, dizendo que nós iríamos ser presos por calúnia e difamação e que quando a gente chegasse no Chile, essa pessoa tinha um amigo em Providência que iria nos dar voz de prisão e afirmou ser um policial civil. A gente se olhou, pensou, nossa, isso é impossível, porque um policial civil não estaria prestando esse papel, isso também é crime. Primeiro, para um boletim de ocorrência chegar até a fase de prender alguém, ele tem que passar por toda uma investigação, um processo, e a gente já tinha noção disso. A gente só se assustou porque foi muito repentino. E essas e outras ameaças que não é bom nem nós trazermos pra cá, foram acontecendo durante essas horas. E que, assim, mesmo nós estamos blindados com isso, meio que mexe um pouco na sua cabeça. Alguém ameaçando, dizendo que vai lhe prender, dizendo que você é um criminoso. Você numa vibe ali de viajar, receber uma mensagem dessa, meio que dói um pouco, assim, deixa a gente mais pensativo e preocupado, de certa forma. A gente seguiu, nós pensamos até em desistir da nossa passagem para o Chile, porque nós tínhamos sido desaplicados de todas as vagas, então como que a gente ia sair do país se confiando no voluntariado? Acabou que ficamos com medo de ir para o Chile e juntou com um problema na aplicação. Juntou as duas coisas, a ida para o Chile já ficou meio complicada, porque nós estávamos sendo ameaçados e estávamos com as aplicações todas canceladas. Mesmo assim, continuamos a estrada, resolvemos nosso problema, conseguimos encontrar novos caminhos, outras coisas foram nos apresentadas, vivendo outras experiências. E assim, a ideia desse vídeo é mostrar que vai acontecer coisas no caminho, vão aparecer pessoas que vai te atrapalhar, podem acontecer N casos, mas nós precisamos ter força e saber que sempre existe um lugarzinho separado que vai nos acolher bem, que vai nos cuidar, mostrar o que é um voluntariado, o que é uma troca de experiência, o que é vantajoso para os dois, pois um bom negócio é bom para quando é para os dois lados. No final das contas a gente acabou não indo para o Chile e quem assistiu o último vídeo vai saber, quem não assistiu vai assistir para você entender o que aconteceu após todo esse transtorno.
Foi mais um transtorno, já te aviso. E agora nós estamos muito bem acolhidos, graças a Deus, deu tudo certo. E o destino nos mostrou que o caminho certo, no momento, era o caminho que a gente tinha planejado lá atrás. Que depois nós vamos explicar essa volta que nós demos indo e demos voltando. Agora nós estamos aqui no litoral de São Paulo, em Ubatuba. Estamos sendo muito bem recepcionados, nos voluntariando com o que gostamos. Nos acompanhe no Instagram que vocês vão entender melhor como que está sendo nossa rotina aqui em Ubatuba. Está sendo uma experiência incrível. Aqui tem uma Kombi Home, aqui tem uma construção, aqui tem uma família que nos recebe como filhos. Somos muito bem cuidados e entendemos que nosso destino é esse aqui mesmo, é rodar ainda mais tempo no Brasil. E agora nós vamos ficar aqui no Brasil, nego, até nós terminar os estados tudinho. E vamos com a gente, pessoal. Essa é a nossa historinha por hoje. Espero que gostem, interagem com a gente, faz a gente expandir mais pensamentos e fazer. E é isso, ficamos aqui. As coisas são tão bem encaixadas que nós estamos aqui gravando tem 1h30. Não deu nenhuma gotinha de chuva. Agora que nós estamos encerrando o vídeo, tá começando a pingar, vai começar uma chuva. Tudo bem ornado, tudo muito bem encaixado. Pode ser difícil de entendermos, mas no final tá tudo destinado, tudo como tem que ser. Até a construção aqui do lado, que estava fazendo barulho antes da gente começar o vídeo, parou pra gente gravar. Vocês não têm noção, não choveu, estava tendo uma construção, a construção parou, tá tudo no silêncio, deve estar só o barulho dos pássaros. E agora vamos aproveitar, fazer nosso almocinho gostoso, depois tirar um cochilo, descer a praia, porque o dia tá lindo e tá um friozinho gostoso. Obrigado, pessoal, é isso. Um beijo, Um cheiro um queijo e um caminhão carregado de caranguejo.